Graça e paz, dando continuação aqui a respeito do nosso estudo, a visão dos vencedores. E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus e o reino dos céus. A pergunta é: o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa? Vamos entender. O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas em todas as épocas. O Evangelho de Mateus fala sobre o reino dos céus. Lucas e João falam sobre o reino de Deus. Dentro do reino de Deus existe uma parte chamada reino dos céus. Em alguns lugares, o reino dos céus é também chamado de reino de Deus, pois o reino de Deus abrange o reino dos céus. Então vamos dar um exemplo aqui muito objetivo. O Brasil e o estado de Goiás. Goiás está dentro do Brasil. Algumas vezes podemos chamar o estado de Goiás de Brasil, mas não ao contrário. O reino de Deus aqui, nesse exemplo, simboliza o Brasil. E o reino dos céus seria o estado de Goiás. Entenderam? Um simples exemplo, mas muito objetivo. Vou ler alguns versículos que falam sobre o reino dos céus e sobre recompensa. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o assunto principal do Sermão do Monte, Mateus, do capítulo 5, 6 e 7, é justamente a respeito do reino dos céus. A questão da recompensa é mencionada com frequência, porque o reino dos céus é a recompensa. Então é importante você entender que, em primeiro lugar, o homem será recompensado de acordo com as suas obras pela graça de Deus que lhe foi dada. Em segundo lugar, a recompensa será distribuída quando Cristo vier na glória de seu Pai com seus anjos. Amém? Mas também em Salmos capítulo 58, versículo 11, diz assim: então se dirá, na verdade a recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Mas em Colossenses 3, do 23 ao 24, diz também assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que está servindo. Amém? Mas os profetas também falaram a respeito da recompensa. Isaías capítulo 62, versículo 11, ele diz assim: o Senhor proclamou aos confins da terra, diga à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Jeremias 17, 10 fala: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Isaías 40, 10 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Mas Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, 11 e 12, o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Então é importante nós entendermos que o tempo do reino milenar é o tempo da recompensa. Quando o reino vier, a recompensa virá também. A sétima dispensação, eu falei sobre as dispensações, é a dispensação do reino. Ou seja, 1000 anos do reinado de Cristo dos crentes vencedores na terra. Reinar sobre quem? Vai reinar sobre quem? No primeiro capítulo eu falei sobre 2 tipos de crentes: os crentes vencedores e os crentes derrotados. Reinar sobre os crentes derrotados, a resposta é essa: aquele que não foi encontrado vencedor. Os crentes derrotados serão disciplinados no milênio por Jesus e pelos crentes vencedores. Amém? Então, por que são chamados crentes derrotados? Uma expressão bem negativa, né?
porque as suas obras não foram encontradas fiéis diante de Deus, não completou a carreira. Paulo ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas Paulo também ele fala claramente em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 14, a gente falou no capítulo 5 anterior, né, que as suas obras não foram aprovadas pelo fogo da disciplina. Ao passar pelo fogo foram queimados, porque era madeira, feno e palha. Resumindo aqui o nosso conteúdo, nós estamos passando pelo fogo da disciplina. O que isso significa? Nós estamos passando por um processo de transformação da alma e transformação do caráter. Então, ou nós seremos aprovados ou reprovados diante da nossa conduta, nosso comportamento, nossas atitudes. Ou seja, se de fato nós estamos sendo transformados, entendeu? Nós estamos sendo lapidados e purificados diante desse processo da nossa vida cristã, que ela começou no dia da nossa conversão e ela vai até a vinda de Cristo, amém? Então é aqui, quando eu falo de aprovação, reprovação, é nesse tempo que nós estamos vivendo, amém? É em vida.